todos, meu nome é Marina Calusdian, do Instituto do Aerodesporto Brasileiro. Hoje nós vamos fazer uma videoleitura de partes da ICA 100-38, falar do seu anexo A sobre o EAC, que é o Espaço Aéreo Condicionado. Vamos inicialmente falar das publicações do DCEA, onde achar as informações oficiais. A fonte oficial de informações do DCEA é neste site https://publicações.dcea.mil.br. Aí abre essa tela que vocês estão vendo aqui e pesquise por uma publicação, você clica no local e escreve ICA 100-38. Vai aparecer o link para você fazer o download e é só você baixar a ICA inteira, arquive em seu computador, porque ela trata do espaço aéreo condicionado, que é muito importante para o nosso entendimento. Esta ICA, que é a Instrução do Comando da Aeronáutica, ela foi reeditada e fixaram a data de 1º de janeiro de 2019 para a entrada em vigor dessa publicação. Prefácio da ICA 100-38. A reedição desta instrução tem por objetivo atualizar as regras, os procedimentos e os processos relacionados com o espaço aéreo condicionado, visando a garantia da segurança da navegação aérea. São 6 itens. Ressalta-se a inclusão da norma da possibilidade de ingresso em EAC proibidos em algumas condições especiais. Ressalta-se a solicitação de envio dos dados dos limites laterais das áreas propostas dos EAC em formato KMZ para dar celeridade ao processo de análise. Ressalta-se o início do processo de análise das propostas de EAC serão iniciadas na DOAIS dos órgãos regionais e, caso esses EAC sobreponham algum aeródromo ou águas territoriais, é necessário autorização do administrador do aeródromo ou do distrito naval, respectivamente. Ressalta-se, definiu-se que somente serão encaminhados ao CGNA para emissão de parecer propostas de EAC em que haja indícios de impacto no fluxo do tráfego aéreo ou no gerenciamento do espaço aéreo. Ressalta-se o prazo total para o processo de criação de EACP e fixaram-se alguns prazos no processo de criação de EAC-T, de modo a garantir um processo mais eficiente. E ressalta-se inclusão de especificidades para os processos de solicitação de EAC para as atividades de aerodesporto, com inclusão da ANAC nos processos de solicitação de espaços aéreos condicionados permanentes para atividades de aerodesporto sob o RIBAC 103. O disposto nesta ICA não dispensa a necessidade da observância das demais regulamentações do DCEA relacionadas direta ou indiretamente com o assunto e com as regras de tráfego aéreo. Nesta página vamos falar de algumas abreviaturas. Bom, o EAC vocês já
sabem que é o espaço aéreo condicionado, em formato KMZ. Aqui do lado está uma explicação para quem ainda não está acostumado a mexer com o Google, porque esse formato terá que ser enviado. A área que você gostaria de voar, você deverá salvá-la em KMZ. O que é um KMZ? É uma extensão de arquivo para um arquivo de marcador usado pelo Google Earth. O KMZ significa Keyhole Markup Language Zipped. É uma versão compactada de um arquivo KML. O Keyhole foi a empresa fundadora do software Earth Viewer, sobre o qual o Google Earth foi construído. Os arquivos KMZ podem conter marcadores com um nome personalizado, as coordenadas latitudinais e longitudinais para a localização e os dados do modelo 3D. Os arquivos KMZ podem ser abertos pelo Google Earth ou descompactados com um utilitário de compactação como WinZip no Windows, MacZip para usuários do Macintosh e Zip e Unzip para sistemas Unix. As outras abreviaturas: DOAIS é a subdivisão do Serviço de Informação Aeronáutica. Aqui o CGNA é o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. Mais para baixo nós vamos ver o EACP e o EACT. Então, EACP é o espaço aéreo condicionado permanente e o T é o temporário. Vamos falar agora do capítulo 1, que são disposições preliminares, finalidade e âmbito. A presente instrução tem por finalidade regular o cadastramento, o recadastramento, divulgação, ativação e cancelamento, bem como o gerenciamento e o uso de espaço aéreo condicionado. Âmbito: as disposições contidas nesta instrução de observância obrigatória aplicam-se a organizações e pessoas físicas ou jurídicas envolvidas direta ou indiretamente com o cadastramento, recadastramento, divulgação, ativação, cancelamento, gerenciamento e uso de espaço aéreo condicionado. Vamos agora para a leitura do capítulo 2, definições e abreviaturas. Vamos nos ater agora mais às definições nessa leitura. Os termos e expressões abaixo relacionados, utilizados nesta instrução, têm os seguintes significados. Vamos falar de áreas proibidas e áreas restritas. Nenhuma aeronave voará em um espaço aéreo publicado devidamente como área proibida ou ainda como uma área restrita, a menos que se ajuste às condições de restrição ou obtenha a permissão prévia da autoridade competente. Tal voo deverá ser coordenado antecipadamente junto ao SRPV ou SINDACTA com jurisdição sobre a área. SRPV mudou agora para CRCEA, que é o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo. E o SINDACTA é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo. O que é uma área perigosa? Espaço aéreo de dimensões definidas sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual possam existir em momentos específicos atividades perigosas para o voo de aeronaves. Área proibida: espaço aéreo de dimensões definidas sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual o voo de aeronaves é
proibido. Área restrita: espaço aéreo de dimensões definidas sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual o voo de aeronaves é restringido conforme certas condições definidas. Ativação de espaço aéreo condicionado. É uma expressão que significa o início da operação em um determinado EAC, em um determinado espaço aéreo condicionado. Concessionário é a pessoa jurídica que recebeu a concessão do DCEA ou de seus órgãos regionais para a utilização de espaço aéreo condicionado, com vistas à realização de atividade específica. Desativação de espaço aéreo condicionado, expressão que significa o encerramento da operação em determinado EAC. Documentação integrada de informação aeronáutica. É um conjunto de documentos que compreende os seguintes elementos: AIP, Publicação de Informação Aeronáutica, com suas emendas, Suplemento AIP, NOTAM e Boletins de Informação Prévia ao Voo, PIB, Circulares de Informação Aeronáutica, AIC, e listas de verificação e resumos de NOTAM válidos. Espaço aéreo condicionado, expressão genérica que se aplica, segundo o caso, a uma área proibida, restrita ou perigosa. Espaço aéreo condicionado permanente, parte do espaço aéreo estabelecida permanentemente e cadastrada na Publicação de Informações Aeronáuticas, na AIP. Espaço aéreo condicionado temporário, parte do espaço aéreo estabelecida por um período de tempo determinado. Órgão regional do DCEA, organização do COMAER, Comando da Aeronáutica, subordinada ao DCEA, com jurisdição sobre uma determinada região do espaço aéreo brasileiro, cujos órgãos ATC, para efeito de controle de tráfego aéreo, estejam em linha direta de subordinação operacional. São órgãos regionais o SINDACTA e o SRPV São Paulo, que o SRPV São Paulo hoje é o CRCEA-SE, que é o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo da região Sudeste. E o ATC significa Controle de Tráfego Aéreo. Parecer técnico, documento formal aplicável para expressar a opinião fundamentada por especialistas sobre determinado assunto. Período de ativação, período de tempo no qual o EAC está sendo utilizado de acordo com a finalidade para o qual foi criado. Suplemento AIP, documento operacional que disponibiliza mudanças de caráter temporário de longa duração, 3 meses ou mais, assim como mudanças de curta duração de texto amplo ou gráficos que afetam o conteúdo da AIP. Uso flexível do espaço aéreo, conceito de gerenciamento de espaço aéreo que visa a otimização, ao equilíbrio e à equidade no uso do espaço aéreo, a partir das necessidades específicas apresentadas por seus diversos usuários, que serão alcançados mediante a coordenação estratégica e interação dinâmica.
AIP, como nós vimos aqui, é a publicação de informação aeronáutica. Capítulo 3, regras gerais, aplicabilidade e o uso flexível do espaço aéreo. Regras gerais, aplicabilidade. O cadastramento, recadastramento, ativação ou cancelamento de espaço aéreo condicionado só podem ser solicitados por pessoa jurídica e em conformidade com o disposto nesta ICA. A divulgação de um EAC tem por objetivo proporcionar alerta e informações básicas sobre o uso específico de uma porção limitada do espaço aéreo, com vistas à manutenção da segurança da navegação aérea. É responsabilidade dos aeronavegantes e dos PSNA tomar conhecimento, por meio dos produtos AIS, dos EAC pertinentes, suas características e períodos de ativação. O que é PSNA? É provedor de serviço de navegação aérea. AIS é Serviço de Informação Aeronáutica. O EACP, que é o permanente, bem como suas características, períodos ou modos de ativação devem constar na AIP, que falamos que é a Publicação de Informação Aeronáutica. O EACT, o temporário, bem como suas características, períodos ou modos de ativação devem ser divulgados aos aeronavegantes por meio de NOTAM, conforme critérios estabelecidos na ICA 53-1, que trata do NOTAM. O uso do espaço aéreo condicionado deve ser gerenciado pelo concessionário que recebeu a respectiva autorização, devendo o mesmo ser utilizado somente para a realização da atividade para a qual foi criado, cabendo ao usuário respeitar as características operacionais do espaço aéreo, inclusive os limites laterais e verticais previstos. Nota: caso o concessionário deseje incluir outras atividades no EAC ou alterar suas características, períodos ou modos de ativação, deverá encaminhar novo formulário, que é o anexo A, ao órgão regional do DCEA ou à ANAC, nos casos definidos em 7.1.12. Quando forem aplicados pelo órgão ATC os mínimos de separação, entre parênteses, vertical e ou horizontal, entre uma aeronave controlada e um EAC, devem levar em consideração os limites do EAC em questão, e não as aeronaves evoluindo dentro do mesmo. O ATC, como falamos, é controle do tráfego aéreo. O DCEA se reserva o direito de cadastrar, recadastrar, ativar ou cancelar EAC a qualquer tempo em razão de interesse estratégico ou necessidade operacional. Uso flexível do espaço aéreo. As atividades que se desenvolvem no espaço aéreo devem ser gerenciadas de modo a harmonizar as necessidades dos usuários e o compartilhamento do espaço aéreo, visando a segurança da navegação aérea. Os principais benefícios esperados com o FUA são os seguintes. FUA significa o uso flexível do espaço aéreo. Então, os benefícios esperados são a redução das distâncias voadas por meio de uma estrutura de rotas ATS
mais flexíveis e diretas. Redução do consumo de combustível, redução na emissão de CO2, aumento da capacidade e eficiência no uso do espaço aéreo e redução dos tempos de voo. O estabelecimento e a utilização do espaço aéreo condicionado devem atender ao conceito de uso flexível do espaço aéreo, FUA, gerenciando-se, tanto quanto possível, a acomodação das atividades do EAC e da circulação aérea geral. Com vistas à aplicação do conceito FUA, os órgãos regionais devem analisar a necessidade de estabelecer cartas de acordo operacional conforme o CIR-CEA 63-5, que trata de orientações para elaboração de carta de acordo operacional, permitindo a otimização da capacidade do respectivo espaço aéreo. Bom, vamos nessa leitura relembrar aqui algumas abreviaturas para a gente começar a memorizar isso. ATC, que é o controle de tráfego aéreo, que nós já falamos. O FUA, que é o uso flexível do espaço aéreo. E o CIR-CEA, para vocês saberem, são as circulares normativas de controle do espaço aéreo. ATS, que nós vimos aqui, né, redução das distâncias voadas por meio de uma estrutura de rotas ATS, que é o serviço de tráfego aéreo. Vamos agora para classificação do EAC, né? Então, é quanto à duração e quanto à natureza. Em função da especificidade dos EAC, estes serão classificados pelo órgão regional do DCEA conforme a seguir. Quanto à duração, o EAC, quanto à duração, pode ser classificado como temporário ou permanente. E quanto à natureza, o EAC pode ser classificado como área proibida, com a letra P, área restrita, com a letra R, e área perigosa, com a letra D. Aqui é muito importante, quando a gente vê essas letras, elas não foram designadas pensando em português, mas sim em inglês. Então, área proibida P, coincidentemente é proibida, mas ela vem do inglês prohibited. Área restrita, o R é também restrita, mas é restricted em inglês. Agora, onde pode gerar alguma dúvida, que é muito importante vocês saberem, é a área perigosa, em inglês é dangerous. Então, sempre quando você ver a sigla D, é de perigosa, tá? É a letra D. Os seguintes critérios devem ser observados na classificação dos EAC quanto ao fim a que se destina. As áreas proibidas são estabelecidas para a proibição do sobrevoo com vistas à segurança de voo, segurança nacional e segurança orgânica de instalações sensíveis, como, por exemplo, fábricas de explosivos, refinarias, penitenciárias, usinas hidrelétricas, área de segurança nacional, campo de lançamento de foguetes e etc. Nota: em ocasiões especiais,
como ocorrência médica de natureza grave, resgate de pessoas após um acidente e ocorrência policial, rebelião em presídio ou perseguição policial, poderá ser permitido o ingresso de aeronaves em áreas proibidas. As áreas restritas são estabelecidas para proporcionar a proteção de determinada região ou para a realização de uma determinada atividade aérea, em que o voo é permitido somente em conformidade com as condições estabelecidas para a respectiva área, como, por exemplo, proteção ambiental, treinamento com aeronaves, lançamento de paraquedistas, voos acrobáticos, voos de ensaio de aeronaves, voos de demonstração aérea, etc. E nota: algumas atividades aéreas, como por exemplo, treinamento em aeronave civil, poderão ser classificadas como área restrita ou perigosa, decorrente da análise operacional realizada no âmbito do órgão regional. Outras poderão não ser classificadas como EAC, como por exemplo, alguns tipos de lançamento de paraquedas. Nesse caso, entende-se que haverá coordenação com o órgão ATS e o usuário, conforme previsto na ICA 53.1, que trata do NOTAM. Então, o órgão ATS, mais uma vez, que é o Serviço de Tráfego Aéreo, NOTAM, que é o Notice to Airmen, que seria traduzido informações aos aeronavegantes. As áreas perigosas são estabelecidas quando a atividade a ser realizada possa redundar em risco à segurança da navegação aérea e, consequentemente, para que as demais aeronaves que não estejam envolvidas no evento tomem conhecimento antecipado da ativação desse EAC. Vamos agora para o capítulo 5, a leitura sobre identificação e características operacionais do EACP e do EACT. EACP, identificação. Todo EACP deve ser identificado do seguinte modo: iniciando com as letras SB, Sierra Bravo, correspondendo ao indicador de localidade do Brasil, tá? Em seguida, as letras P de proibido, D de perigoso ou R de restrito, correspondendo à natureza área proibida, perigosa ou restrita, respectivamente. Em seguida, o número correspondente à área prevista no anexo E, que são 7 áreas, onde esteja situado o EAC, dos números de 1 a 7. Em seguida, um número ordenado sequencialmente, independentemente da classificação do EAC, correspondendo ao número do EAC naquela área. No caso de cancelamento de um EAC, o número deverá ficar indisponível por um período de pelo menos 6 meses. Um nome a ser atribuído à área. Então, vamos para o slide seguinte. Aqui, nesse caso, de novo, falando o que acabamos de falar. Então, um espaço aéreo condicionado permanente, ele inicia com as letras SB, Sierra Bravo, que é o indicador de localidade do Brasil. Depois, a próxima letra é se é perigosa, se é proibida e se é restrita.
e os números. E aqui a gente vê no mapa do Brasil que está dividido em 7 áreas. Então, o primeiro número que vem depois de Sierra Bravo Papa, ou Sierra Bravo Delta, ou Sierra Bravo Romeu, vai vir o primeiro número se ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Voltando ao slide anterior. Características operacionais. Os EACP devem conter os seguintes parâmetros: descrição dos limites laterais, utilizando-se segmentos de retas, arcos, raios e pontos definidos em graus, minutos e segundos no sistema WGS84. Descrição dos limites verticais, inferior e superior definidos em altitude ou FL, nível de voo, o que for pertinente, utilizando-se o pé como unidade de medida. E as abreviaturas, tá? As abreviaturas GND, MSL, UNL, ALT e FL para indicar respectiva referência. GND é ground, é solo. MSL é mean sea level, que é a nível médio do mar. UNL, unlimited, ilimitado. ALT é altitude e FL, flight level, nível de voo. Descrição da finalidade para a qual se destina a criação da área. D. Classificação quanto à natureza, se é área proibida, perigosa ou restrita. E. Períodos e modos de ativação. F. Nome da organização / entidade que tenha concessão para a utilização da área. E G. Observações julgadas importantes para o aeronavegante e para a segurança operacional. Vamos agora falar do EACT, do temporário. O EACT não tem identificação como no EACP. Características operacionais. Os EACT devem conter os seguintes parâmetros: a. Descrição dos limites laterais, utilizando-se segmentos de retas, arco, raios e pontos definidos em graus, minutos e segundos no sistema WGS84. Nota: para os EACT destinados às atividades de aerodesporto, para aeronaves regidas pelo RIBAC 103, a descrição dos limites laterais deve ser estabelecida preferencialmente por coordenada central associada a um raio. B. Descrição dos limites verticais inferior e superior definidos em altitude ou FL, o que for pertinente utilizando-se o pé como unidade de medida. E as abreviaturas solo, nível médio do mar, ilimitado, altitude e nível de voo, para indicar a respectiva referência. C. Descrição da finalidade para a qual se destina a criação da área. D. Classificação quanto à natureza, proibida, perigosa ou restrita. E o período e modo de ativação. Os EACT deverão ter duração inferior a 90 dias, a partir do início de efetivação. Caso haja interesse do concessionário de uma duração maior, o mesmo deve solicitar a prorrogação, obedecendo os prazos previstos na ICA 5384, que trata de solicitação de divulgação de informação aeronáutica.
Oi, perdão, eu aqui no final da leitura, eu por algum motivo li ICA 5384, não, é 53, tracinho 4, que trata da solicitação de divulgação de informação aeronáutica. Então, corrigindo, é ICA 53-4. Vamos agora fazer uma leitura do capítulo 6 de análise operacional. A criação de EAC e sua concessão de utilização por um usuário devem ser precedidas de criteriosa análise operacional, que deve levar em conta, além dos aspectos peculiares da região considerada, também os seguintes itens: a. Análise das informações e dados fornecidos, observando-se os períodos solicitados, a consistência, a coerência e a conformidade dos dados informados. B. Análise das características operacionais da área a ser criada ou modificada, verificando-se a sua coerência com as atividades a serem desenvolvidas, bem como a compatibilidade de sua criação na região do espaço aéreo solicitado. E C. Verificação da superposição, da proximidade e da possível interferência com os EAC já existentes, estabelecendo medidas para a garantia da segurança operacional, tanto da CAG quanto das atividades a serem desenvolvidas no espaço aéreo. CAG significa circulação aérea geral, tá? Então, nesse item C, a verificação da superposição, da proximidade e da possível interferência com os EAC já existentes, estabelecendo medidas para a garantia da segurança operacional, tanto da circulação aérea geral, quanto das atividades a serem desenvolvidas no espaço aéreo solicitado. D. Análise da capacidade potencial da região do espaço aéreo, identificando possíveis impactos decorrentes da criação do EAC, solicitado na redução da capacidade do espaço aéreo, impondo restrição à demanda de crescimento do tráfego aéreo da região. E verificação do impacto da área pretendida no fluxo de tráfego da região. No caso, aerovias, rotas preferenciais, STAR, IAC, CID, REA, RE e REAST. E garantia sempre que possível da sua não interferência nesses espaços aéreos. Eu acho que aqui já vale a gente explicar todas essas siglas nesse item E. Então, STAR é a chegada padrão por instrumentos. IAC significa carta de aproximação por instrumentos. CID, saída padrão por instrumentos. REA é a rota especial de avião. RE é a rota especial de helicóptero. E REAST é a rota especial de aeronaves sem transponder. Então, nesse item, a análise operacional verifica se não há impacto na área pretendida no fluxo do tráfego aéreo de tudo isso que nós falamos: aerovias, rotas, STAR, que é a chegada padrão por instrumentos, as cartas de aproximação por instrumentos que já existem, a saída padrão por instrumentos, que também já existem, as rotas especiais de avião, as rotas especiais de helicóptero e as rotas especiais de aeronaves sem transponder. F. Caso a área solicitada esteja situada em CTA, TMA, CTR e ATZ ou dentro dos limites de atuação de um órgão AFIS,
então analisar criteriosamente a interferência do espaço aéreo pretendido com a circulação aérea, levando em consideração o grau de complexidade desses espaços aéreos. Então, CTA é a área de controle, TMA é a área de controle terminal, CTR é a zona de controle e ATZ é a zona de tráfego aéreo de aeródromo. AFIS é o Serviço de Informação de Voo de Aeródromo. G. Com base no objetivo da área pretendida, proceder à sua classificação quanto à duração e à natureza. H. Caso a análise da área solicitada resulte em parecer favorável à sua criação, o EAC, com base no objetivo da área pretendida, deve ser classificado quanto à duração e à natureza, e seus limites laterais e verticais devem ser estabelecidos sempre buscando as menores dimensões praticáveis. E em função das peculiaridades da região, da complexidade do espaço aéreo e do tipo da atividade a ser desenvolvida, identificar o regime e o período ou os períodos de ativação mais adequados ao EAC a ser criado. Nota: deve-se evitar a criação de EAC com períodos de ativação permanentes, observando-se a efetiva previsão de uso da área, com vistas a não segregar o espaço aéreo desnecessariamente. Capítulo 7, vamos ler sobre o processo. Agora vamos fazer a leitura do processo quanto a espaço aéreo permanente. Compete ao interessado enviar documento formal ao órgão regional do DCEA da área de jurisdição, exceto para o previsto em item 7.1.1.2, contendo as argumentações julgadas procedentes para justificar a solicitação do espaço aéreo pretendido. Nota 1. O documento deve conter anexo o formulário para solicitação de EAC, que é o anexo A, devidamente preenchido. Os dados dos limites laterais do EAC pretendido devem estar em formato KMZ para garantir celeridade ao processo de análise. Nota 2. Quando o EAC solicitado envolver a jurisdição de mais de um órgão regional, aquela que receber a solicitação do interessado deverá proceder às coordenações necessárias junto às demais organizações envolvidas. Nota 3. Além dos dados previstos no formulário, deve ser enviada também a autorização do administrador do aeródromo quando espaço aéreo condicionado a ser ativado o sobrepuser, ou o parecer do respectivo distrito naval quando o espaço aéreo condicionado a ser ativado estiver localizado sobre águas territoriais. 7.1.1.2. Para possibilitar a prática de atividades aerodesportivas de caráter permanente para veículos ultraleves e ou balão livre tripulado sem certificados de aeronavegabilidade, no caso, regidas sob o RIBAC 103, as agremiações/associações devem solicitar previamente pelo anexo A, a criação de um espaço de voo à ANAC, conforme processo estabelecido na Instrução Suplementar número 103-001 e suas atualizações da ANAC.
na ICA 100-3 do DCEA e o fluxograma contido no anexo C a esta instrução. Agora, compete ao órgão regional, por intermédio da DO-ATM ou DO-AGA, conforme o caso, verificar conformidade. O que é DO-ATM e DO-AGA? DO-ATM é a subdivisão de gerenciamento de tráfego aéreo e DO-AGA é a subdivisão de aeródromos. Então, verificar a conformidade, coerência e consistência das informações e dados apresentados, e caso julgue pertinente, considerando os aspectos constantes do capítulo 5, proceder à análise operacional e emitir parecer técnico, encaminhando-o juntamente com a documentação entregue pelo usuário ou pela ANAC ao CGNA. CGNA é o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. Caso o parecer seja favorável e haja indícios de impacto no fluxo de tráfego aéreo ou no gerenciamento do espaço aéreo. Se não houver indício de impacto no fluxo de tráfego aéreo, o parecer técnico e a documentação entregue pelo usuário deverão ser remetidos diretamente ao DCEA. Nota: a solicitação de EAC deverá iniciar-se no DOAIS, que é a Subdivisão de Serviço de Informações Aeronáuticas, a qual analisará previamente a documentação necessária e as informações do pedido, de forma a evitar a interferência em EAC já existentes ou conflito com as publicações aeronáuticas em vigor. Caso o órgão regional do DCEA identifique não conformidades ou necessidade de informações adicionais ao processo mencionado no item 7.1.1.2 encaminhado pela ANAC, solicitará as correções e ou informações ao usuário por intermédio da ANAC. Ao receber a decisão do CEDOP, elaborar documento resposta ao interessado ou à ANAC, conforme o caso, dando ciência ao requerente sobre a deliberação do DCEA quanto à proposta. CEDOP é o Subdepartamento de Operações. Agora vamos falar do CGNA. Compete ao CGNA, Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. Por intermédio da AOM, com base no parecer técnico do órgão regional, emitir parecer técnico considerando o gerenciamento do espaço aéreo e do fluxo de tráfego aéreo e encaminhar o referido processo ao CEDOP, incluindo a documentação gerada. AOM significa Organização e Gerenciamento do Espaço Aéreo. O CEDOP acabamos de falar, que é o Subdepartamento de Operações. Nota: no âmbito do CGNA, a AOM, a Organização e Gerenciamento do Espaço Aéreo, coordenará a análise do ponto de vista do gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo com a ATFM. ATFM é o gerenciamento de fluxo do tráfego aéreo. Compete ao CEDOP, ao Subdepartamento de Operações, proceder à análise da solicitação e dos pareceres técnicos e emitir parecer técnico sobre a criação ou modificação do EACP. Caso a decisão do CEDOP seja favorável, serão providenciados a classificação do EACP, se for o caso,
a identificação e as características operacionais do EACP e o envio de documento ao ICA que definirá a data de entrada em vigor para a emenda à AIP Brasil e a numeração e informará ao DCEA para fins de controle. Enviar documento ao órgão regional de origem do processo informando a sua decisão. Bom, aqui nós falamos já de algumas siglas, mas aqui no C, o envio do documento ao ICA, essa sigla significa Instituto de Cartografia Aeronáutica, é onde eles vão plotar nas cartas a seu espaço aéreo permanente. Então, aqui ICA significa Instituto de Cartografia Aeronáutica. Aí que depois vai ser inserido uma emenda à AIP Brasil, que é a publicação de informação aeronáutica. Então, as publicações sobre espaços aéreos permanentes saem na AIP Brasil. Bom, compete ao ICA, que é o Instituto de Cartografia Aeronáutica, receber documento do CEDOP para cadastramento e divulgação dos EACP, proceder ao cadastramento e à divulgação do EAC mediante publicação na AIP e providenciar a utilização das cartas e sistemas que se fizerem necessários. Prazo. O processo de criação de um EACP não deve ultrapassar 55 dias úteis, tendo como referência o dia em que o pedido do usuário tenha dado entrada nos órgãos regionais do DCEA. Nota: caso o órgão regional do DCEA tenha identificado não conformidades nas informações apresentadas ou julgue necessário solicitar ao usuário informações complementares ao processo, este será sobrestado com interrupção da contagem do prazo citado no item acima. Bom, aqui é o fluxograma para a solicitação do EACP, do Espaço Aéreo Condicionado Permanente. Então, nós temos a linha do solicitante, depois a linha do órgão regional, do CGNA, do DCEA. Vamos ver se a gente consegue ampliar isso aqui. Bom, aqui vocês veem como funciona no fluxo a parte do solicitante, depois a parte do órgão regional. É tudo aquilo que acabamos de ler, mas que vocês podem visualizar e seguir aqui as setas para melhor entendimento. Dentro do CGNA, se precisar ir até o CGNA, que às vezes não precisa e vai direto para o DCEA, e depois para finalizar no Instituto Cartográfico Aeronáutico. Então, quando o processo envolver mais de um órgão regional, o processo somente será encaminhado ao CGNA ou DCEA após o parecer de todos os regionais que deverão estar anexados ao processo, houverem sido emitidos. Aqui é o fluxograma do EACP para aeronaves sob o regulamento da ANAC RIBAC 103. Vamos também tentar aumentar isso. Bom, aqui também vamos pegar a linha do solicitante. O solicitante envia à ANAC a solicitação de uso do espaço aéreo acompanhada do anexo A.
a ANAC recebe e analisa a solicitação enviada pelo usuário. Tem duas possibilidades: emite um parecer desfavorável ou um parecer favorável. O desfavorável segue essa linha que informa ao solicitante o parecer e, sendo favorável, encaminha o processo ao órgão regional responsável. O órgão regional responsável recebe e a solicitação, analisa a documentação. Se não for favorável, emite ofício à ANAC, que por sua vez entra em contato com o solicitante. Se for favorável, o item segue para a análise de impacto do tráfego aéreo, se envolve ou não envolve outra regional, se envolve um parecer de técnico de outra regional, enviam a este. Se não envolve, vem direto a esse ponto que encaminha a documentação ao CGNA. Ou caso não haja indícios de impacto de fluxo de tráfego aéreo ou no gerenciamento do espaço aéreo, encaminha o documento diretamente ao DCEA. Recebe o documento no DCEA informando o parecer final e o ofício externo para uma resposta ao DCEA. Então, quando o processo envolver mais de um órgão regional, o processo somente será encaminhado ao CGNA ou DCEA após o parecer de todos os regionais, que deverão estar anexados ao processo, houverem sido emitidos. Bom, agora vamos ao capítulo 7, que é do processo quanto ao EACT temporário, porque até agora nós lemos o processo quanto ao EACP, que é o permanente. Agora vamos começar com o EACT. Compete ao interessado encaminhar a solicitação ao órgão regional do DCEA que tenha jurisdição do respectivo espaço aéreo com antecedência mínima de 35 dias úteis em relação à data em que se pretende iniciar a utilização do espaço aéreo, informando os limites horizontais e verticais, o tipo de restrição, assim como os dias e horários propostos para ativação. Então, aqui é muito importante vocês verem, são 35 dias úteis, de segunda a sexta, logicamente tirando os feriados e final de semana. Então, é muito importante a sua programação para esses voos muito antecipada. Nota 1. O documento de solicitação deve conter anexo o formulário para solicitação do espaço aéreo condicionado, que é o anexo A, devidamente preenchido com os dados dos limites laterais do EAC pretendido em formato KMZ. Quando o EAC solicitado envolver a jurisdição de mais de um órgão regional, aquele que receber a solicitação do interessado deverá proceder às coordenações necessárias junto às demais organizações envolvidas. Nota 3. Além dos dados previstos no formulário, deve ser enviada também a autorização do administrador do aeródromo quando o espaço aéreo condicionado a ser ativado o sobrepuser, ou o parecer do respectivo distrito naval quando o espaço aéreo condicionado a ser ativado estiver localizado sobre áreas territoriais. Águas territoriais. Sempre troco isso. Bom, compete ao órgão regional. Quando se tratar de EACT, para a prática de
aerodesporto de veículos ultraleves e ou balão livre tripulado sem certificados de aeronavegabilidade, RIBAC 103, encaminhar as cópias das solicitações das agremiações/associações para a ANAC de forma a permitir o conhecimento do processo a ser iniciado por parte daquela agência conforme preconizado na ICA 100-3. Por intermédio da DOATM ou DOAGA, conforme o caso, verificar a conformidade, coerência e consistência das informações e dados apresentados e, caso julgue pertinente, considerando os aspectos constantes do capítulo 5, deve proceder à análise operacional e emitir parecer técnico, encaminhando-o juntamente com a documentação entregue pelo usuário ao CGNA. DOATM, Divisão de Gerenciamento de Tráfego Aéreo. DOAGA, Subdivisão de Aeródromos. CGNA, Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. DOAIS é a subdivisão de informações aeronáuticas. A solicitação de EAC deverá iniciar-se na DOAIS, a qual analisará previamente a documentação necessária e as informações do pedido de forma a evitar a interferência em EAC já existentes ou conflito com as publicações aeronáuticas em vigor. O encaminhamento ao CGNA deve ocorrer com pelo menos 25 dias úteis de antecedência à data em que se pretende utilizar o espaço aéreo. Após recebimento do parecer do CGNA, tomar as seguintes providências. Caso o parecer seja favorável, emitir o pré-notam relativo à ativação do EAC com no mínimo 10 dias úteis de antecedência e enviar resposta ao interessado comunicando a deliberação favorável ou desfavorável. Bom, aqui nós estamos voltando um pouco o assunto. Por exemplo, no slide anterior falamos do item 7.22, 7.221, que vamos repetir aqui do lado direito e retomar o tópico 3.2, espaços aéreos designados, em relação à ICA 100-3. Então, veja bem, quando se tratar de EACT para prática de aerodesporto de veículos ultraleves e ou balão livre tripulado sem certificados de aeronavegabilidade sob o RIBAC 103, encaminhar as cópias das solicitações das agremiações/associações para a ANAC de forma a permitir o conhecimento do processo a ser iniciado por parte daquela agência, conforme preconizado na ICA 100-3. Espaços designados. Vamos para o lado esquerdo. As operações exclusivamente aerodesportivas de aeronaves deverão ser realizadas somente dentro dos espaços aéreos especificamente designados para esse fim. Espaço de voo. Para possibilitar a prática de atividades aerodesportivas, as agremiações/associações relacionadas a essa prática devem solicitar previamente a criação de espaços de voo, tanto para atividades de caráter permanente como temporário, aos órgãos regionais do DCEA, SRPV/Sindacta, a fim de ser analisada a viabilidade da criação desses espaços de voo descritos em 3.24 e 3.25. Nota 1. Exceto previsto em
4.1.2.1 e IS número 91-008, revisão A da ANAC e suas atualizações. Nota 2. Os processos para solicitação de espaços de voo estão descritos na ICA 100-38 do DCEA e Instrução Suplementar número 91-008, revisão A, e a Instrução Suplementar número 103-001 da ANAC ou suas atualizações. Então, aqui nós fizemos um quadro para ficar fácil esse entendimento de quando você solicita diretamente ao DCEA e quando solicita via ANAC e quais as modalidades de acordo com a Instrução Suplementar 91008. Então, no caso aqui, no TAM temporário, não tem a participação da ANAC, é direto com o DCEA para treinamento e competição. A instrução disso está nessa IS 103001B. Aqui no item 5.4.3 é específico e ele diz: o pedido de aprovação de espaços de voo em caráter temporário deverá ser encaminhado diretamente ao DCEA por meio de solicitação de NOTAM. Esse quadro temos no slide seguinte, um pouco maior para ficar mais fácil o entendimento. Esse quadro não está na ICA 100-38. Nós é que incluímos aqui nessa leitura para facilitar a origem do pedido de espaço aéreo condicionado. Nós temos aqui aeronaves segundo RIBACs. Aeronaves segundo RIBAC 103, segundo a operação no RIBAC 103 e segundo a operação no RIBAC 91. Então, na próxima coluna, o 103 é sem certificado de aeronavegabilidade e o 91 é com. No temporário, para os objetivos de treinamento e lazer, o temporário, tanto para o 103 quanto para as operações no 91, é diretamente com o DCEA. Para eventos, no 103 é diretamente com o DCEA. No 91, ele é diretamente com o DCEA, mas pode entrar a ANAC no caso de eventos aeronáuticos que envolvam aeronaves de asa fixa e ou rotativa. Então, para eventos que não envolvam aeronaves de asa fixa ou rotativa, você pode solicitar o seu espaço aéreo condicionado temporário diretamente com o DCEA. Agora, para o permanente, no RIBAC 103 passa primeiramente pela ANAC e depois vai para o DCEA. No RIBAC, aeronaves que operam segundo o RIBAC 91, você pode solicitar diretamente ao DCEA. Então, embaixo tem a instrução suplementar número 91-008, que no seu artigo 1.1 diz: aplica-se a eventos aeronáuticos que envolvam aeronaves de asa fixa e ou rotativa, excetuando-se, portanto, os balões dirigíveis, parapentes, asa delta e paramotores. Então, para esses, a solicitação do NOTAM para eventos é diretamente no DCEA. Espero que esse quadro tenha ajudado vocês. Vamos para o próximo slide. Bom, continuando no processo do EACT
que é o Espaço Aéreo Condicionado Temporário. Agora vamos falar a parte que compete ao CGNA. Por intermédio da ATFM, que é o Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo, com base no parecer técnico do órgão regional, emitir parecer técnico considerando o gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo e encaminhar o referido processo ao órgão regional, incluindo toda a documentação gerada. Nota: o encaminhamento ao regional mencionado no item 7.2.3.1 deve ocorrer com pelo menos 15 dias úteis de antecedência da data em que se pretende utilizar o espaço aéreo. Aqui é também o fluxograma nesse anexo do espaço aéreo condicionado temporário, onde o envolvimento começa com o solicitante que passa para o órgão regional e para o CGNA. Ativação, recadastramento e cancelamento dos espaços aéreos condicionados. Ativação. O período e o regime de ativação do EACP devem constar na AIP, e este somente poderá ser utilizado durante o seu período de ativação. O período e o regime de ativação do EACT temporário devem ser divulgados por meio de NOTAM, conforme a ICA 53-1 de NOTAM, e este só poderá ser utilizado durante esse período. Recadastramento e cancelamento. O processo de recadastramento e cancelamento de um EACP, o permanente, se inicia no órgão regional responsável pela área onde se localiza o EAC e é encaminhado por esse órgão regional ao CEDOP para as demais providências. É da responsabilidade do usuário concessionário manter-se informado por meio dos produtos AIS sobre o status do cadastro do EAC, o qual mantém concessão, e certificar-se da sua validade para a realização das atividades concernentes ao respectivo espaço aéreo. Caso o concessionário necessite modificar as características do EAC, um novo processo de cadastramento deve ser iniciado. Então, é sempre importante você pesquisar a AIP para ver se a tua área consta ainda lá, se não teve nenhuma modificação ou está por ser modificada devido a algum motivo que necessite essa alteração. A mesma coisa você também faz no espaço aéreo condicionado temporário. O cadastramento dos EACP de natureza restrita ou perigosa tem validade de 3 anos. Findo esse prazo e havendo interesse de manutenção do EACP, o concessionário deverá solicitar o seu recadastramento. Não havendo manifestação do interessado para o recadastramento, o EACP será suspenso por meio de NOTAM temporário, devendo o concessionário ser oficialmente informado sobre o fato. Transcorrido o prazo de 120 dias, não havendo manifestação do concessionário, o órgão regional deverá solicitar ao CEDOP o cancelamento do respectivo EACP. Cabe ao órgão regional manter o controle dos prazos de validade de cada EACP em sua área de jurisdição. Então, é muito importante, ele é permanente, mas ele é permanente por 3 anos e é você que é o concessionário que tem o interesse de continuar voando na localidade é que deve manifestar o recadastramento dele em tempo hábil. O cadastramento de EACP de natureza proibida tem validade permanente.
Porém, os órgãos regionais poderão, quando julgarem operacionalmente necessário, solicitar ao SEDOP a sua modificação ou cancelamento após consulta ao concessionário e emissão do respectivo parecer técnico. O cancelamento de um EACP também poderá ser efetuado por solicitação do usuário concessionário mediante carta, ofício ou outro documento análogo encaminhada ao órgão regional com jurisdição sobre a área onde esse se localiza. No caso de solicitação de cancelamento de EACP, o processo será posteriormente encaminhado pelo órgão regional ao SEDOP para as providências necessárias de retirada do EACP dos produtos AIS. O cancelamento de EAC é realizado por emissão de NOTAM permanente. O DCEA se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender temporariamente ou cancelar um EAC em razão de interesse estratégico ou necessidade operacional. Chegamos às disposições finais. No capítulo 9, as sugestões para o contínuo aperfeiçoamento desta publicação deverão ser enviadas por intermédio dos endereços eletrônicos ou através desses endereços eletrônicos e acessando o link específico da publicação. Os casos não previstos nessa instrução serão submetidos ao excelentíssimo senhor diretor-geral do DCEA. Bom, agora aqui nós vamos mostrar para vocês o anexo A que precisa ser preenchido. Nós temos ele nesse link em PDF que você poderá baixar e fazer o preenchimento. Então, no caso, sempre identificação de pessoa jurídica, razão social, CNPJ, identificação do responsável frente à pessoa jurídica, o cargo, o endereço completo, celular, e-mail e fax. E aqui no status do EAC, você escolhe se vai ser o permanente ou o temporário. E dentro de uma dessas duas, se é o cadastramento ou o recadastramento. Aqui as características operacionais. Você pode dar um nome à área, a descrição dos limites verticais. Então, você escolhe se é em altitude, se é do solo, se é em nível de voo. A descrição dos limites laterais, aqui você vai colocar todas as coordenadas. Se for um raio, então a coordenada central. Se for um polígono, os pontos A, B, C, D, ou ponto 1, 2, 3, o que achar melhor. A descrição da atividade ou do fim a que se destina a criação dessa área, se é lazer, se é treinamento, se é ambos, se é um evento, uma competição. O período e a forma de ativação. Existem modalidades que não são praticadas o dia inteiro, tem horários específicos, por exemplo, o balão é do nascer do sol por mais 2 horas, que é a janela de tempo no período da manhã, e à tarde, umas 2 horas mais ou menos antes do pôr do sol. Outras aeronaves começam já mais quando o dia já está mais quente, então, de repente, um horário que seria das 10 horas da manhã até o pôr do sol. Enfim, você estuda o seu período de ativação. Na outra linha tem observações julgadas necessárias. Você coloca aqui. Aqui você indica se a tua atividade envolve aeronaves sob o RIBAC 103, sim ou não. Opa,
voltar. A classificação da área é o órgão regional que vai colocar, tá? Se ela será restrita, perigosa ou proibida. Então fica essa classificação para o órgão regional. A localidade, a data e a assinatura do requerente. O requerente deverá informar se o espaço aéreo condicionado solicitado se destina à prática aerodesportiva de veículos ultraleves e ou balão livre tripulado sem certificado de aeronavegabilidade conforme enquadramento contido no RIBAC 103 da ANAC, que é a explicação do asterisco que a gente vê aqui. E junto a isso, você no programa no Google Earth, você faz, plota, se for um raio, você plota o teu ponto central e qual é o raio em milhas náuticas. Se for um polígono, você marca todos os pontos de interesse para você voar. E salva esse arquivo KMZ para depois, na plataforma de divulgação de informações aeronáuticas, no SDIA, você subir todas essas informações para iniciar o processo. Bom, aqui são umas sugestões nossas para uma melhor divulgação da sua área de voo concedida pelo DCEA. Isso tudo depende da modalidade que você pratica, né? Então, aqui às vezes tem alguma sugestão que não se aplica a algumas modalidades, mas de uma forma geral. Imprimir em lona sua área e prendê-la a um painel próximo ao local de decolagem para que todos possam estudá-la antes do voo. Isso em locais aonde vem muitos praticantes iniciar o seu voo. Enviar aos seus associados ou a todos que usam aquela área de voo da comunidade, vamos dizer, por meio de e-mail, o pedido de EAC e o que foi concedido para o conhecimento de todos. A outra sugestão é colocar a área concedida no site e no Facebook do grupo que voa na área, para conhecimento de todo mundo. Fazer um vídeo screen da área no Google Earth para explicar os limites verticais e laterais e os comprometimentos se eles não puderem ser seguidos. E colocar esta videoleitura que acabamos de fazer também à disposição para os seus usuários em suas plataformas para conhecer como funciona o espaço aéreo condicionado. Bom, a nossa intenção em mais este vídeo leitura é fomentar o conhecimento sobre a ICA 100-38. Não é nossa intenção ensinar como funciona, pois esses temas são complexos, no entanto, eles merecem toda a nossa atenção para um dia conseguirmos a liberação do espaço aéreo do classe Golf para voarmos livremente. Ficamos à disposição de todos e todas para sugestões. Muito obrigada e até a próxima.